Olá, seja bem-vindo. Estamos hoje comemorando a nossa independência, a independência do Brasil das forças do governo português, não é? Nós éramos colônia de Portugal, éramos província de Portugal, mas os ares e os ventos, os sonhos de liberdade sopraram em nossa nação, em terra, em solo brasileiro. Um pouco antes da proclamação da independência, né, em 7 de setembro de 1822, a história registra que o nosso mártir Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes, foi morto em 21 de abril de 1792. Nesta ocasião, Pedro I, o Pedrão, ele tinha apenas 6 anos de idade. E ele subiu ao governo ainda novo, jovem, com um pouco menos de 20 anos, ou por aí. Ele era jovem ainda quando ele declarou a independência ou morte, não é? Antes tivemos o dia do fico, e então D. João VI estava lá para Portugal, porque naquela época Napoleão Bonaparte, com as suas forças, né, com seu exército, ele estava tomando a Europa inteira, estava invadindo Portugal e obrigou D. João VI, que estava aqui no Brasil, voltar para Portugal, e D. Pedro I ficou aqui. D. Pedro era o 4º filho de D. João VI, era um homem inteligente, era musicista, ele entendia de música, tocava 3 ou 4, 5 instrumentos, a história registra, de música, e também falava 3 idiomas, interpretava o inglês, traduzia o inglês e também o alemão, e o latim inclusive. Aprendeu aqui no Brasil o português, estudava 2 horas por dia, era inteligente, mas muito mulherengo. Ele era um homem impetuoso, até hiperativo, mas ele sonhava também com as ondas do liberalismo, não é? E era uma batalha entre o absolutismo, não é? Que era o império, e o liberalismo. Eram os sonhos da democracia já desde aquela época. Agora estamos vivendo aí uma tristeza, não é? De uma ameaça às nossas liberdades, conquistadas de uma forma tão sofrida, não é? Que conseguimos a nossa independência desse país. Mas paralelamente nós podemos comparar o grito de independência ali às margens do Rio Ipiranga, que D. Pedro gritou. Ele estava viajando por São Paulo, D. Pedro, e ele recebeu do correio a informação de Portugal, vinda de Portugal, uma mensagem do pai pedindo que ele voltasse. Ele já estava inserido, já estava aqui acostumado, tinha estudado aqui no Brasil, e ele não quis mais voltar. Então ele dá o grito de independência ou morte no dia 7 de setembro de 1822. Há 2000 anos atrás, alguém também declarava a nossa independência, a nossa liberdade do pecado. Éramos cativos do pecado, éramos escravos do pecado. Agora não somos mais, porque estamos libertos do pecado, da morte causada pelo pecado, a morte eterna. Jesus nos libertou. Pedro, o grande libertador do Brasil. Jesus, o nosso libertador, o libertador do mundo. E diz lá em Lucas repete Isaías 61:1, e Lucas 4, o verso 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Espírito do Senhor, repito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. D. Pedro declarou independência ou morte. E a partir de 1822 nos tornamos uma nação, um país democrático, livre. Claro que naquela época ainda a nação brasileira engatinhava ainda como uma nação que buscava a liberdade e a democracia.
As suas instituições precisavam ser revistas, precisavam ser instituídas e formadas. Mas hoje nós temos a liberdade que temos e estamos tendo a nossa liberdade ameaçada. É possível que você esteja vivendo na escravidão do pecado, mas você já foi liberta, você já foi liberto, você já foi libertado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e muitos não sabem disso. Jesus veio a este mundo, como diz Isaías 61, para libertar os cativos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O profeta Isaías, olhando pelos corredores do templo, ele diz, fazendo menção, profetizando a vinda do Messias a este mundo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Não quer você experimentar o sentimento de liberdade que Jesus nos concedeu? Quem sabe você esteja sendo cativo, cativa, prisioneiro, prisioneira, escravo, escrava de algum pecado acariciado ou do próprio pecado, porque Jesus é que nos liberta do pecado, como disse Lucas, não é? Porque é Jesus que nos liberta do pecado, do cativeiro do pecado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, que me enviou-me para proclamar libertação aos cativos e dar restauração e vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem sabe você esteja se sentindo oprimido e oprimida, então Jesus está dizendo para você assim: eu vim para te libertar, eu sou o teu capitão, eu sou o teu salvador. Quem sabe você esteja cansada e cansado de lutar sozinha, lutar sozinho, mas Ele morreu a morte vicária, substituinte. Ele nos substituiu na cruz do Calvário e nos garantiu a salvação eterna. Amém? Você diz amém? Eu ouvi você dizer amém? Vamos orar então e agradecer por esta liberdade que Jesus nos concedeu. Incline a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado porque nos trouxe a liberdade, porque novos horizontes, novos ventos de liberdade, de esperança agora reinam em nossas vidas, libertos do pecado para sempre. Não haverá mais choro, não haverá mais dor nem pranto, nem lágrimas haverão, porque nós receberemos do Senhor a vida e vida eterna. Não mais a morte haverá. Não mais sentiremos medo, não mais sentiremos sofrimento nem dor. E viveremos libertos para sempre. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo, respirando os ares da liberdade que Jesus nos deu para sempre. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.